Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro e eu estou aqui para dar essa palestra hoje para falar um pouco sobre como rodar uma API aí no Google Cloud usando o Django REST Framework. Essa palestra tem uma história até legalzinha. Eu sou de Cuiabá, a gente tem várias comunidades aqui, né, agora local, e um pessoal iniciou a comunidade de Python aqui, né? E aí a primeira palestra, uma das primeiras, foi sobre justamente Django REST. E aí eu fiquei bem animado assim e tal, e resolvi dar uma explorada aí nisso e acabei, né, escrevi um artigo sobre isso, ainda tô revisando ele, e também para dar essa palestra aqui para vocês. Bom, eu sou o Google Developer Expert em IoT. Para quem não conhece, o programa de Experts é um programa do Google que reconhece pessoas com contribuições na comunidade, né, em geral. Então, escrevem artigos, dão palestras, enfim, fazem vídeos. Não necessariamente somos experts, a gente só gosta bastante da categoria aí que a gente acaba entrando, né? Então, tem outras áreas, né, Android, nuvem, web, coisas do tipo. Enfim. E também hoje eu trabalho como desenvolvedor na Leverage. Ela é uma empresa norte-americana, fica em Washington, D.C. E lá a gente trabalha só com projetos de IoT, né? Então está sendo uma experiência bem legal tá trabalhando lá, né? Eu trabalho remoto. Enfim, para quem quiser ter acesso também a outros conteúdos meus aí, meu site é esse aqui, é aviebrandes.com, e os slides dessa palestra mesmo vão estar por lá também. Beleza? Mas vamos ao que importa aí, né? Como rodar uma API aí no Google Cloud usando o Django REST Framework. Então, o que que a gente vai ver hoje, né? As diferentes, primeiramente, né? As primeiras, quais são as formas que a gente pode rodar o Python em nuvem, né? Passar por uns conceitos de nuvem aí bem rápido e das diferentes formas que a gente pode fazer isso, né? E aí eu montei um caso de uso, assim, bem legal, né? Pelo menos para ficar um pouco mais palpável, né? E aí, claro, né, eu gosto bastante de IoT, então eu criei esse caso de uso aí, vai envolver um pouco desse tema. E aí depois a gente vai ver também, né, como realmente construir essa solução e fazer o deploy disso em nuvem. Né? E por que a gente está falando de nuvem, né? Então, assim, a gente moveu, né? A gente parou de usar, assim, não que parou, né? Mas a gente tá dando mais preferência para rodar as coisas em nuvem hoje do que rodar ali em servidores locais, né? Como a gente conhecia antes, né? Que a gente chama de on-premise, né? Então, no on-premise ali a gente tinha muito custo, né? Que a gente tinha que ter para aquisição de equipamento, manutenção, eu tenho que preocupar com energia, com refrigeração, com a própria parte de rede, né? E acesso à internet daquele ambiente. Então, é bem complicado de manter esse tipo de coisa, né? E quando a gente vai para a nuvem, né, a gente tem uma disponibilidade muito maior, então é mais fácil eu manter os meus serviços rodando ali em nuvem, né? Eu tenho também características bem fortes de escalabilidade, então eu posso começar com uma máquina. Se eu tenho um tráfego muito maior, eu posso aumentar isso para 1.000 máquinas e depois isso volta de novo quando eu tenho um tráfego menor, né? Então eu consigo realmente pagar pela infraestrutura que eu estou utilizando para atender o meu serviço, né? E na parte de manutenção, né, como eu falei também, em nuvem, por exemplo, você não vai ter um processador que queima, por exemplo, e você tem que, de repente, fazer uma compra e fazer a manutenção ali do seu serviço, enfim, por conta de coisas fora do comum aí que podem acontecer, né? Então, no final das contas, a gente acabou adotando muito mais a nuvem, porque a gente pode começar pequeno, né? Nosso negócio pode começar até gastando nada em um ambiente de nuvem, e aí focar realmente no nosso negócio, né? O nosso negócio principal, no caso, não é infraestrutura, né? Então, a gente só quer rodar as nossas coisas para resolver o problema dos nossos clientes, né? Então a nuvem tem essas vantagens. Mas como que a gente pode rodar o Python em nuvem, né? Então, só falando rapidamente um pouco sobre infraestrutura de nuvem, né? Então a gente tem vários níveis aí de infraestrutura que a gente pode utilizar. A mais básica aí, né, que é a infraestrutura como serviço, depois você tem aí um meio termo que é a plataforma como serviço. E aí tem ali a gente como usuário, né, a gente consome aí o software como serviço, que é, por exemplo, um Gmail da vida e tudo mais. E aí, dependendo de onde que a gente está nessa escala aqui, a gente vai ter que gerenciar mais coisas, né? Mais responsabilidades ficam pro nosso lado. E da outra, no caso do software como serviço, claro que a gente não vai abordar isso, mas a gente não precisa gerenciar nada, né? Então, por exemplo, aqui quando eu estava falando de um ambiente on-premise, né, de máquinas virtuais ali que a gente está gerenciando, então eu tenho que realmente preocupar com redes, com HDs, com servidores, com virtualização, sistema operacional, e aí instalar as coisas nesse sistema operacional, preocupar com backup, e aí depois que eu vou fazer a minha aplicação e fazer o armazenamento de dados em cima dessas máquinas aí, né? Quando a gente vai para um ambiente em nuvem, que é o primeiro mais básico, é o de infraestrutura como serviço, essa parte de máquina virtual, isso já está pronto, pelo menos você já não precisa lidar com essa parte tão baixo nível, né? E aí você realmente só tem que configurar esse ambiente, escolher o sistema operacional e colocar a sua aplicação para rodar ali. Mas a gente ainda muitas vezes, por exemplo, se eu quiser levantar mais máquinas de acordo com a demanda do meu serviço, ou reconfigurar uma máquina virtual, às vezes é um processo manual de instalar as coisas ali dentro. Então, ainda como infraestrutura como serviço, apesar de, dependendo do ambiente, você vai acabar indo para esse lado, mas você ainda tem que gerenciar ainda muita coisa.
Já no nível de plataforma como serviço, você realmente só vai se preocupar em desenvolver a sua aplicação e armazenar os seus dados ali, né? Então todo o runtime, por exemplo, se eu quero um ambiente para rodar o meu código em Java, em Go ou em Python, né, que é o que a gente vai falar aqui, então eu já posso pedir esse ambiente pronto, eu só coloco minha aplicação lá para rodar, né? E aí, claro, né, no software como serviço eu não vou precisar lidar com nada disso, né? Eu só vou consumir o serviço. No caso de plataformas como serviços, tem alguns serviços ou não que você consegue fazer essa parte de escalabilidade automática ali também, né? Então, de acordo com a demanda, eu levantar mais instâncias, mas isso vai depender do serviço. Então, infraestrutura como serviço, né? Como eu falei, basicamente é uma máquina virtual. No Google Cloud, lá o nome vai ser esse, é o Google Cloud Computing Engine. E para quem, eu também vou citar alguns casos em outras nuvens, no caso na Amazon é o EC2, né? Então, como eu falei, ele também essa parte de infraestrutura também abrange a parte de armazenamento. Então, se eu quiser um HD físico lá para guardar minhas coisas, eu também consigo ter acesso a isso. E também a parte de firewalls, infraestrutura de rede, DNS e tudo mais também é incluído nessa categoria de infraestrutura como serviço. Então, quer queira, quer não, em algum momento, quando você está mexendo com infra em nuvem, você vai ter que lidar com isso, né? Mas como eu falei, ter que ficar fazendo essa gestão e essa configuração não é tão fácil e é difícil também de escalar o seu serviço utilizando isso. Já no nível de plataforma como serviço, já tem um ambiente ali pré-configurado, então, por exemplo, no Google tem o Google App Engine e na Amazon tem o Elastic Beanstalk. Então, por exemplo, se eu quero rodar um ambiente Python ali, eu só preciso escrever esse arquivinho ali, o app.yaml. Eu só defino qual que é o meu runtime, então no caso ali Python 2.7, mas por exemplo no App Engine eu posso rodar Python 3.5, 3.7, eu acho que eles vão dar suporte agora para 3.8 também. Então esse ambiente já está pronto, eu só realmente coloco o meu código, a minha aplicação e isso vai rodar lá para mim. Esses ambientes eles têm algumas restrições, né, para conseguir prover essas facilidades para a gente. Então, por exemplo, muitas vezes você não pode fazer escrita em arquivo, algumas formas de acesso à rede pode ser que não possam ser feitos, né, dependendo de cada caso. Mas é legal que também muitos deles já vêm com baterias inclusas aí, né, como é o Python. Então, por exemplo, o App Engine já tem lá a parte de logs, você tem serviço de cache, filas de tarefa, isso já está incluso que você pode utilizar junto aí com o App Engine. Então isso é bem legal para a gente começar a desenvolver. Tem uma nova geração aí de tipos de infraestrutura em nuvem que acabaram surgindo nesse meio termo aí. Então, dois que eu vou citar aqui é o do container como serviço, né, que é um meio termo entre infraestrutura como serviço e plataforma. E também o nível aí mais millennial, né, que a galera tá sempre falando e que a gente vai abordar hoje, que é esse ambiente de funções como serviço, né, ou serverless, o famoso serverless. Então a gente vai ver aí quais as vantagens também de usar um ou outro aí. Então, um container como serviço, a gente está basicamente falando aí o grande player nessa parte de orquestração de containers é o Kubernetes, né? Então, containers foi uma forma assim que o pessoal desenvolveu de acabar com aquela briga da TI, né, de funciona só na minha máquina. Então, basicamente, você define. Vou falar em bem alto nível isso aqui, é claro, a ideia não é abordar a fundo containers, né? Mas você define uma forma, uma receita de bolo ali para definir como que vai ser feita, como que a sua aplicação vai rodar, como que ela é configurada, quais o passo a passo para fazer com que ela funcione. E aí isso depois dessa receita de bolo ser executada, ela é materializada. E aí essa coisa materializada pode rodar em outros ambientes e sempre vai funcionar da mesma forma. Então foi uma forma que o pessoal construiu de poder você também, enfim, ser mais reprodutível os ambientes, enfim, que a nossa aplicação vai rodar. E esses containers também eles são bem fáceis de serem levantados, né? Então você pode levantar 100 containers em questões de segundo, porque como ele compartilha o kernel do sistema operacional, ele não precisa levantar todo um sistema operacional completo para fazer a sua aplicação rodar. Então ele consegue levantar muito mais rápido do que se eu tivesse que levantar várias máquinas virtuais. E aí o Kubernetes enfim, essa parte de orquestração de containers é uma forma de fazer essa gestão desses containers, de falar tipo, minha aplicação, eu quero que ela rode 2 instâncias no mínimo e vá no máximo até 10 instâncias. Então, como que eu faço essa gestão? Se eu tivesse que fazer manual também, você perde um pouco, enfim, o porquê de ter que ficar gerenciando isso, né? Então, essa parte do Kubernetes, por exemplo, ele provê isso de forma muito mais fácil, né? E aí a gente pode ter isso já em nuvem ali pronto, né? Então, eu posso criar o meu cluster ali com 10 máquinas, rodar lá meus vários containers, e aí esses nós também podem escalar. Então, se, por exemplo, uma máquina rodava 20 containers, e aí, putz, meu serviço está precisando de mais containers, e aí não dá mais naquela máquina. O serviço vai lá e inicia mais um nó e coloca naquele cluster e coloca mais containers para rodar. Então você tem uma flexibilidade ali, você tem um controle sobre a infraestrutura muito maior. E o legal é que você também pode rodar outras coisas nessa infraestrutura, né? Então vamos dizer que você queira um Elasticsearch, um Redis como cache, uma parte de mensageria, né? Fila de mensageria para rodar na sua infra. Então você consegue instalar mais coisas nesse ambiente que você controla. Então ele é um meio termo aí entre infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Um próximo nível, né, que é a parte serverless, né? Então a primeira parte que tem no Google são as Cloud Functions,
Então, quando a gente está falando de computação serverless, realmente é de eu não gerenciar nada de servidor mesmo. Então, aqui, quando a gente começa a pensar em funções como serviço, a gente está escrevendo coisas mais unitárias e colocando para rodar na nuvem. E isso, depois que é publicado na nuvem, ele vai escalar de forma automática também. Quanto mais requisições foram feitas para eles, mais instâncias vão ser levantadas. E esses eventos, essas funções, elas podem ser executadas de acordo com alguns eventos na nuvem, né? Então, por exemplo, pode ser uma mensagem que chegou numa fila de mensageria, um arquivo que foi alterado, uma mudança no banco de dados ou uma própria chamada HTTP mais tradicional. E o legal é que boa parte desses ambientes eles são cobrados, por exemplo, por execução dessa função e pelo tempo que aquela função fica viva, né? Então é uma coisa muito mais unitária do que você ter uma máquina virtual que fica rodando um determinado tempo ali, né? 24 horas, por exemplo, e eu vou ser cobrado por isso. Falando especificamente das Cloud Functions no Google, elas têm suporte para Node, Python e Golang, então nosso Python está coberto por aí. Mas a gente tem agora uma nova solução no Google, que é o Cloud Run, que ele basicamente une o melhor dos dois mundos aí, da parte dos containers, né, de você ter a flexibilidade de rodar o seu ambiente ali com as suas configurações, mas também de um modelo de cobrança mais serverless, né, de gerenciamento serverless. Então, o Cloud Run, o acesso a esses containers, ele é feito via HTTP ou gRPC, mas nada impede também de você fazer com que esse serviço seja executado quando algum evento na nuvem acontecer. Por exemplo, no Google você consegue configurar o serviço de mensageria, por exemplo, para quando uma nova mensagem chegar nessa fila, ela ser processada por um serviço que está rodando no Cloud Run, então você consegue fazer isso. E aí o Cloud Run ele também tem um modelo que você pode rodar ele tanto automaticamente gerenciado, que é o Cloud Run Managed, que isso vai rodar na nuvem no Google lá na infraestrutura dele e eles vão gerenciar e você não está preocupado com isso. Mas o Cloud Run você também pode, se você quiser, rodar no seu próprio cluster de Kubernetes. Então, às vezes você quer ter acesso, você quer ter uma flexibilidade de serverless, né, de não precisar gerenciar o seu serviço, mas ao mesmo tempo você quer ter acesso a uma outra infra que está rodando no seu cluster, de repente, como eu falei, um banco de dados ou coisa do tipo que está rodando ali. E aí tem o Cloud Run for GKE, né, que é Google Container Engine e tudo mais. Então o Cloud Run, também só para vocês saberem, o Cloud Run ele é baseado num projeto open source, que é em cima também do Kubernetes, que se chama Knative, que ele faz essa parte de orquestração de serviços aí em cima do Kubernetes. Outra parte legal que eu não citei também desses ambientes serverless é que eles conseguem escalar realmente, né, para zero o serviço. Então se você não está tendo nenhuma requisição, você não está sendo cobrado por nada, então você consegue também economizar muito mais com isso. Qual que é a diferença quando que eu escolho entre Cloud Function ou Cloud Run? Basicamente, uma diferença bem legal do Cloud Run é que ele consegue, por exemplo, quando ele instancia uma máquina ali, né, um container, esse container ele pode ficar vivo e processar mais requisições subsequentes, que é uma coisa que, por exemplo, as Cloud Functions não permite. Elas sempre vão iniciar uma nova instância para processar uma única requisição num único evento e depois morrem. Então, por exemplo, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, de repente você tem algum cache local, alguma inicialização que você faz na sua aplicação, naquela sua função, que demora um tempo, que é o famoso problema de cold boot que a gente tem em ambientes serverless, né? Então, por exemplo, o próprio Django, por exemplo, ele tem um tempo de inicialização. Se você fosse inicializar ele toda vez que fosse atender uma aquisição, isso não seria muito eficiente, né? Então, no caso aqui, é mais interessante rodar no Cloud Run, porque a partir do momento que uma instância for criada, aquela instância pode acessar pode servir várias requisições subsequentes e depois, enfim, mais instâncias podem ser levantadas, mas aquela mesma pode atender mais de uma requisição. Vamos parar de falar de conceitos aí, vamos falar um pouco aí na prática, né, e mostrar esse contexto de IoT que eu construí para mostrar para vocês aí como rodar esse nosso ambiente aí em nuvem. Então, uma aplicação bem básica aí, mas que pode ser aplicada em outros contextos, se trocar alguns nomes aqui, mas a gente vai fazer um monitoramento de tanques dentro de uma fazenda, né? Então, o que é isso? Então, quando a gente fala de um projeto de IoT, né, por mais que, né, seja essa palavrinha do momento aí, mas no final das contas ali você tem um sistema tradicional, né? Então você tem alguns modelos, algumas associações, a sua modelagem de dados ali, do que vai ser feito. Então, por exemplo, nesse caso nosso aqui dos tanques nas fazendas, eu vou querer ter ali o registro das minhas fazendas, quais os tanques que estão associados nessas fazendas, qual é o tamanho desses tanques, e aí também quais os sensores que estão associados a cada um desses tanques. Então essa parte de modelagem ali vai ser um sistema tradicional ali, que no caso vai utilizar o Django. E aí com isso, né, normalmente a gente quer ali uma interface CRUD, né, que a gente chama para esses modelos, então eu quero criar, deletar, atualizar, enfim, manipular esses dados. E aí a gente vai prover tanto uma interface web ali, né, uma parte de administração para esses dados, e também uma API REST, que se a gente quiser criar uma aplicação web customizada ou até mesmo um aplicativo, esses dados podem ser acessados via API. E uma outra API também que a gente vai adicionar é a parte que aí vem realmente a parte de IoT, é para receber os dados dos sensores, né? Então a gente está falando de telemetria de dados, que
potencialmente pode ter, de repente, esses sensores mandando dados a cada 5 minutos e eu estou monitorando vários tanques, enfim, várias fazendas, e isso pode ter uma demanda de dados muito mais alta, né? Então a gente vai ver que a gente vai armazenar isso num banco de dados diferente para poder atender essa demanda. E também eu vou mostrar como criar um dashboard para acessar esses dados, unindo aí tanto os dados ali das associações, né, nos meus modelos bases ali do meu sistema, como também os dados de telemetria dos sensores. Então os tanques ali, como que eles vão funcionar, né? Então eu tenho o tanque, sei lá, de repente eu armazeno água ou insumos ali para minha fazenda, ou até mesmo, sei lá, eu tenho uma plantação de soja e eu armazeno num silo dentro da minha fazenda e eu quero saber o nível desses tanques. Então eu posso colocar, por exemplo, um sensor ultrassônico no topo dele ali, né? E aí eu consigo medir a distância entre o topo e ali a determinado material que tem dentro dele. E eu consigo inferir qual que é o nível de preenchimento desses tanques. Então a arquitetura do nosso projeto é essa, né? A gente vai ter os sensores mandando dados via HTTP para a nossa API que vai estar rodando em nuvem ali no Cloud Run. Vai ser construído usando o Django REST Framework. No caso, usando o Django, porque ele provê essa parte aí de realmente eu desenvolver um sistema ali bem rápido, com uma interface de administração e também montar uma API de forma bem facilitada, então é bem bacana isso nele. Mas também tem a flexibilidade de você criar realmente ali a parte mais customizada do seu projeto também. Você pode estender também essa aplicação de forma bem fácil, colocar suas próprias regras de negócio ali. E no caso a gente vai adicionar essa parte de sensoriamento aí, né? Que vai armazenar em 2 bancos de dados, que no caso é o BigQuery, e o Cloud SQL, que eu vou abordar mais à frente, mas é o banco de dados tradicional, né? Igual o Django, normalmente o pessoal usa com MySQL ou Postgres, e essa é a parte desses bancos aí gerenciados em nuvem. E a gente vai ver também um dashboard feito com o Data Studio acessando os dados desses 2 bancos. Bom, a primeira parte aqui agora é criando nosso projeto com o Django REST, mas assim, é bem tradicional, nada demais aqui, a gente vai criar um projeto padrão, vou criar uma pasta, configurar um ambiente virtual ali do Python para instalar as bibliotecas e ficar isolado. Instalar as bibliotecas, né, o Django REST Framework, e também as bibliotecas de banco de dados. Né? No caso, eu vou fazer acesso ao BigQuery. Com o Django instalado, eu posso utilizar o utilitário de linha de comando dele também para criar o meu projeto base. E aí, então, eu crio o projeto chamado My Project e crio uma aplicação dentro desse projeto chamada Tank Monitoring, que é o nosso monitoramento de tanques. Depois eu rodo um pip freeze, para, enfim, colocar as dependências do meu projeto aí materializadas num arquivo, que isso depois a gente vai utilizar para construir o nosso container Docker. Essa é a modelagem do nosso sistema, também bem tranquilo. Tem uma fazenda com nome, descrição, nada demais. Eu tenho os meus tanques, que aqui eu tenho um pouco mais de configuração, então esse tanque ele pode estar associado a uma fazenda. Ele tem uma latitude e longitude, eu posso ali de repente depois mostrar isso num mapa. Tem a altura do tanque, que a gente vai utilizar depois para calcular se ele está preenchido ou não. E aí eu tenho um sensor, que esse sensor também ele pode estar atrelado a um tanque de combustível. E aí ele tem esse campo a mais, que é o Device ID, que a gente vai usar, que o próprio sensor ele vai ter um ID único ali que a gente vai utilizar para associar ele ali na nuvem. E aí ou eu crio esse dispositivo automaticamente, ou eu já consigo identificar o dispositivo se ele está associado com um tanque ou não. Bom, aí para criar nossos endpoints aí da API REST, também utilizando o Django REST Framework fica bem tranquilo, eu só crio alguns model view sets. Como eu não vou fazer nada diferente aqui, eu posso utilizar direto os próprios métodos do ORM do Django, né? E isso vai criar já umas interfaces para eu poder criar, deletar, atualizar os meus modelos via API REST. Então isso é bem legal de utilizar com o Django. E também para configurar nossa interface de administração, isso é do Django mesmo, né? Não é do Django REST. Isso aqui vai gerar uma interface web para mim, sem eu precisar desenvolver nada, eu já vou poder gerenciar todos os meus modelos bases aí do sistema. Esse aqui é o sistema funcionando, né? Então eu já vou ter um acesso à API aqui e a parte de administração, a parte web aí para poder gerenciar esses meus modelos aí. Bom, agora vem a parte interessante da gente realmente colocar isso para rodar na nuvem, né? Que é todo o propósito aqui da palestra, né? Então vamos lá, primeira coisa pra gente criar isso aí lá no Google Cloud, a gente vai criar um projeto, né? Então vocês vão criar uma conta no Google Cloud. A primeira pergunta que vem, pô, Álvaro, e eu já vou ter que gastar alguma coisa com isso? Cara, todos os provedores de nuvem hoje eles têm cota grátis para vários serviços deles. O Google Cloud, por exemplo, quando você cria uma conta nova, ele te dá $300 de crédito, então isso já dá para fazer bastante coisa. São $300 por um ano. Mas tem vários serviços também que eles têm cota grátis para sempre. Por exemplo, o próprio serviço que é o Compute Engine, né, que eu falei que é o de máquinas virtuais no Google, você consegue ter uma máquina básica com 0.6 GB de RAM de graça para sempre, é uma máquina que custa $5, mas ela fica de graça sempre na sua conta. E tem vários outros serviços que você consegue também ter uma cota grátis bem interessante para desenvolver os seus projetos. Então aqui, cria o projeto, no caso aqui chama Cloud Run Django REST, a gente vai utilizar esse ID depois para vários momentos aí do projeto. Depois a gente vai criar o banco de dados, né? Então o banco de dados SQL no Google, né, ele tem várias soluções de armazenamento de dados,
mas a parte específica de bancos relacionais lá se chama Cloud SQL. E lá ele tem a opção de você criar Postgres, MySQL e agora também tem o SQL Server. Então a gente vai criar uma instância do Postgres para nossa aplicação. Nesse caso aqui, esse é de alguns recursos de nuvem que não tem cota grátis, então ele vai consumir, por exemplo, esses créditos seus lá, os $300. E então eu recomendo criar uma máquina bem básica para quem está começando, então dá para você criar uma máquina aí com um núcleo compartilhado e 0.6 GB de RAM, e como eu falei, isso vai custar mais ou menos $5 aí. O legal desse ambiente já gerenciado pra gente, que por exemplo, quando eu crio um banco aqui no Cloud SQL, ele já vai ter backup automático do meu banco. Então se eu precisar, por exemplo, de mais memória, eu só vou puxar um sliderzinho ali e vou colocar mais memória. Se eu precisar de mais HD, é a mesma coisa. Então são ambientes que são muito mais fáceis da gente ter que gerenciar do que de repente precisar de uma equipe aí para ficar gerenciando essa infraestrutura do meu banco, né? Então isso é bem bacana. Então, criado o banco, a gente vai entrar na instância dele e aí, né, no caso do Postgres, ele tem esse conceito de ter um banco ali dentro dele, né? Então a gente vai criar o nosso banco, que é o Tank Monitoring. E aí dentro deste banco, que vão ficar ali as nossas tabelas e tudo mais, a gente vai criar um usuário que vai ser utilizado pela nossa aplicação para fazer esse acesso, enfim, para armazenar todos os nossos dados aí no banco de dados. Tomem nota de tudo isso que vocês vão precisar mais para frente para configurar o serviço quando ele for rodar. Para conectar ao banco também, como que a gente pode fazer? O Google ele fornece uma ferramenta bem bacana que se chama Cloud SQL Proxy. Basicamente ele cria um proxy com o seu banco de dados remoto e aí você consegue conectar no seu banco como se ele estivesse rodando local na sua máquina. Então, por exemplo, o Postgres roda lá no localhost 5432. Você consegue fazer esse mesmo acesso nessa porta, só que você está acessando um banco externo. Então é uma ferramenta que você pode fazer o download, tem para as 3 plataformas, né, Linux, Mac e Windows. E aí ele vai vir um executável. E aí para você conectar e instanciar esse proxy, você precisa de uma string de conexão. Você consegue ela também aqui no console do Google Cloud. Acabei não colocando nenhum print aqui. Mas eu já recomendo instalar também a utilidade de comando do Google, que é o G-Cloud. E ele também tem várias coisas para você, enfim, você pode criar projeto pela linha de comando, você consegue fazer muitas coisas, também é uma ferramenta bem poderosa. E ele tem um comando que chama gcloud SQL Instance Describe, e aí você consegue com isso ter a sua string de conexão colocando o nome ali do seu banco. E aí a gente precisa dessa informação para rodar o proxy. Com o proxy rodando, aí a gente precisa configurar a nossa aplicação Django para conectar nesse banco, né? Então eu criei algumas variáveis de ambiente ali com a string de conexão, usuário, senha e o nome do banco. Mudei a engine do banco ali, né, do Django para utilizar o Postgres também. E aí tem uma mudança ali que é no host, por exemplo, eu não coloquei localhost, porque, enfim, o Cloud SQL Proxy ele tem essa parte para você acessar via TCP, né? Mas ele também, a forma que vai funcionar no Cloud Run, ele utiliza sockets, né? Que são esses sockets que utilizam ali como se fosse um sistema de arquivo. E aí a gente pode utilizar esse acesso aqui, né? Configurar para ele utilizar esse barra Cloud SQL barra sua string de conexão, que vai ser a forma que vai funcionar tanto local, acessando o banco remoto, mas também quando estiver rodando lá no Cloud Run, ele vai utilizar esse mesmo esquema de utilizar aí um caminho para um socket. E aí a gente pode só rodar agora a nossa aplicação Django, rodar nossas migrações, né? Então quando eu rodo a minha migração, eu vou criar minhas tabelas. Se eu tiver alguma mudança na minha modelagem, eu criar um campo novo, criar uma tabela nova, eu crio uma nova migração, aplico essa migração no meu banco e aí eu atualizo minha aplicação remota. Então, esse é um procedimento que você vai ter que acabar rodando toda vez que você tiver mudanças aí no seu esquema da sua aplicação, né? Então, aqui eu só vou configurar algumas variáveis de ambiente, né, com usuário, senha, o nome do banco. E aí vou rodar o comando de migração, criar um superusuário, se ainda não tiver na sua aplicação. E aí o legal é que se você quiser, você pode até rodar a sua aplicação apontando para o banco remoto, né? Não façam isso assim com tanta frequência, né? Mas, enfim, é legal que você pode testar e, de repente, fazer acesso aos dados que estão ali remotamente. E aí agora vem a parte legal de realmente publicar o nosso projeto no Cloud Run, né? Então, a primeira coisa é fazer a nossa receitinha de bolo, que é o nosso container, né? Então, a gente vai definir aqui quais são os passos para construir nossa aplicação e fazer ela rodar lá. Então, aqui no caso, até utilizei uma imagem base que o próprio Google fornece da própria infraestrutura deles de plataforma como serviço, que é o App Engine. Então, eu utilizei a imagem ali, o Google App Engine barra Python, que é uma imagem já com todo o ambiente Python configurado. E aí ali no caso eu faço quase os mesmos passos que eu rodei no meu computador, né? Então eu rodo o Virtual Engine para criar um ambiente virtual, coloco ele enfim, no meu path do meu sistema, instalo as bibliotecas do meu arquivo ali, o requirements.txt, né? Eu copio ele para o container e rodo um pip install, copio o código da minha aplicação, roda um comando ali no caso do Django, que é o Python Manage Collect Static, que é para gerar todos os arquivos estáticos, JavaScript, CSS, coisas do tipo que a minha aplicação precisa, para ficar ali já materializado no container também. E inicializo o servidor web, no caso utilizei ali o Gunicorn para fazer
o handling aí das requisições, né, o processamento das requisições, apontando ali para o arquivo WSGI da minha aplicação Django. Gente, isso aqui é como que a gente chama, né, de código boilerplate, são coisas que a gente acha na internet bem tranquilo e vai funcionar sempre sem muitas alterações. E aí a gente precisa dessa receita de bolo nossa, desse nosso Dockerfile, a gente precisa construir a nossa imagem realmente, né? Então, uma forma que a gente pode fazer é utilizar o Cloud Build, que é um serviço em nuvem do Google, tanto para armazenamento de imagens Docker, quanto também de fazer build dessas imagens. Então a gente vai submeter essa imagem utilizando esse comando, que é o gcloud build submit. Eu crio a tag ali da minha imagem, né, como se fosse uma versão do meu container. E, enfim, tem um pontozinho ali no final do comando, que é justamente para ele pegar a pasta local, que ele vai pegar o Dockerfile que está nessa pasta. E aí depois que a gente faz o submete essa imagem, ela vai fazer o build lá e vai gerar nossa imagem lá no Container Registry do Google Cloud. Então a gente tem nossa imagem já materializada, a gente tem que só colocar ela para rodar agora. Para a gente fazer isso, a gente também vai usar a utilidade de comando, que é com os comandos do Cloud Run, né? Que ele fica nessa flag, ele ainda tá... eu coloquei ele para rodar em beta ali, mas ele já está em versão já produção, né? Não beta, que eles chamam de General Availability. Então, a gente vai usar esse comando, que é o gcloud run deploy, o nome da nossa imagem Docker, que é aquela lá que a gente já gerou, e aí aqui vão ter as várias variáveis de ambiente que a gente tem no nosso sistema, né? Então isso aqui é bem importante, a primeira vez que você for publicar o sistema, você tem que ter todas as suas variáveis de ambiente definidas. E aí você passa isso e ele vai publicar já com essas variáveis. Depois, em subsequentes atualizações, você não precisa especificar todas as variáveis de ambiente. Você pode só dar o comando base ali, gcloud run deploy imagem, sem nenhuma variável de ambiente, ele vai manter as mesmas. Mas se você adicionar ou remover alguma variável de ambiente, ele vai sobrescrever todas elas. Então é sempre importante, quando você tiver que alterar essas variáveis de ambiente, tem que mandar todas elas novamente. Mas rodando esse comando aqui, usando nossas configurações ali de usuário, senha, nome do banco, string de conexão, nome do projeto, coisas do tipo, isso aqui já vai colocar nosso container para rodar em nuvem e vai escalar automaticamente. Tem uma configuração extra aqui também, gente, que é para ele fazer essa conexão com o Cloud SQL, para criar aquele esquema como se fosse rodar o Cloud SQL Proxy dentro ali do ambiente do Cloud Run. Isso é bem importante. E aí, enfim, depois de rodar esse comando, nossa aplicação vai estar rodando lá. A gente tem até um DNS provido aí pelo Google para a gente acessar a nossa aplicação, né? Não vai acessar ali via IP direto, então toda a parte de balanceamento de carga. Pode ser que isso aqui instancie vários containers e mesmo assim vai ser feito esse balanceamento de carga entre essas várias instâncias. Então vocês podem ver ali, por exemplo, que ele já está com auto-scaling configurado de 0 até 1000 containers por padrão. Tem configurações de concorrência, então, por exemplo, um container no caso está configurado para atender uma média de 80 requisições simultâneas. Então você pode também alterar essas configurações para que ele faça essa escalabilidade de forma automática. E aí, enfim, nosso sistema já está rodando ali. E aí, como eu falei, se quiser rodar uma versão nova, só dá outro gcloud run deploy, você gera uma nova imagem, né? Dá o deploy dessa imagem nova, e o legal é que o Cloud Run tem uma parte também de deploy blue-green, que a gente chama, né? Quando ele publica uma versão nova, a versão anterior ainda fica ali, então se alguma coisa der errado, você consegue voltar para a versão anterior, isso é bem bacana. Então a primeira demo, na verdade, é bem simples, vou só mostrar que ele está rodando aqui. Então esse aqui é meu URL, vou recarregar aqui. Então eu já tinha feito o load um pouco antes ali, ele não teve o code boot, então ele está carregando aqui rapidinho. Então minha parte de administração do Django, eu posso ter as minhas fazendas aqui, né? Eu posso, enfim, manejar aqui todos os meus modelos aqui, eu posso criar novos tanques, esses tanques estão em alguma fazenda. Então toda essa interface web de administração que todo sistema web tem que ter, o Django já me provê de forma bem mais fácil, né? Então tem aqui os meus dispositivos e tudo mais. Também o Django REST, com aquelas configurações, já consigo ter uma API REST aqui completa, né? Então, tem tanto a parte de documentação dela já fica acessível aqui, né? Via, enfim, renderizing HTML aqui, se for num browser. Mas você também consegue passar um parâmetro, né? Ou se você colocar aqui o content type que você quer consumir é JSON, ele vai retornar os dados em JSON, obviamente, para você construir sua aplicação para consumir isso, né? Então, eu posso desenvolver um aplicativo, coisas do tipo, utilizando isso. Então essa é a primeira parte, a aplicação está rodando bonitinho ali no Google. E aí agora vem a parte do dispositivo de IoT mesmo, né? Como que a gente vai fazer para receber esses dados e até consumir esses dados de telemetria do dispositivo. Então, como eu falei, eu preferi utilizar um outro banco para isso. Então o BigQuery é um banco que eu gosto muito dele no Google Cloud. Ele basicamente é um banco de dados que a gente chama aí de para data warehouse, né? Então você pode ter tabelas gigantescas de dados com várias colunas e tudo mais. Ele é bem otimizado para você fazer consultas bem pesadas nele. O interessante aqui, como a gente está falando que é para o ambiente de data warehouse,
os dados aqui vão ser imutáveis, né? Então você vai poder só inserir dados dentro dele e não vai poder atualizar. Como a gente está falando de telemetria e de IoT, faz bastante sentido, porque eu coletei o dado no dispositivo, eu não vou querer alterar, eu quero sempre salvar todos esses dados que estão sendo inseridos. Então, o legal é que ele tem uma interface SQL, né? Acho que difícil uma forma assim, uma das melhores formas de você fazer consulta de dados é utilizando a linguagem SQL. E como eu falei, ele vai ser um banco que ele vai escalar com a sua aplicação, não importa quanto você precisa, ele sempre vai aguentar as requisições, porque isso está rodando numa infraestrutura lá no Google, né? E até posso falar isso como experiência da empresa que eu trabalho, todos os projetos usam BigQuery, então toda a telemetria de dados a gente confia bastante, todo o histórico geral de todos os dispositivos que a gente monitora ficam no BigQuery. Falando da parte de cota grátis, então o BigQuery, por exemplo, ele tem um conceito que ele cobra por a quantidade de dados que está armazenada e pela quantidade de dados que você fez consulta nele. Então, por exemplo, a cota grátis deles, você tem 1 TB para fazer leitura de dados e 10 GB de dados de armazenamento grátis. Então, como que funciona isso? Por exemplo, digamos que eu tenho um banco de 10 GB, que também já é bem grande, eu consigo ler o banco inteiro 100 vezes, né? Então, se eu fizer um select asterisco nos 10 GB de dados, eu vou conseguir fazer 100 vezes. Mas é claro, se você fizer filtros, tiver partições por data, por exemplo, a gente tem o costume de fazer, pode ser que uma consulta, por exemplo, leia só 100 MB de dados, e aí você vai conseguir fazer muito mais consultas. Mas enfim, ele tem esse conceito de realmente pagar pelo uso, né? Pela quantidade que é armazenada e pela quantidade que for buscado. E aí, para a parte de recepção de dados, eu só fiz uma action nova no Django REST Framework. Então, aqui no caso, eu recebo os dados, verifico se os dados estão válidos, esse validador vai ver se me força, por exemplo, a colocar um ID do dispositivo que ele tem que enviar. E aí eu vou procurar ele no banco. Se eu não tiver ele no banco, eu vou criar esse dispositivo. Isso é questionável, eu posso, por exemplo, um método de segurança eu só vou aceitar dados de dispositivos que eu já registrei. Então você pode colocar algumas partes de segurança a mais aqui, né? Eu, por facilidade, se algum dispositivo submeter para cá, ele vai criar o dispositivo. E aí eu criei um service chamado Device Telemetry, que é esse service que vai fazer acesso aos dados no BigQuery, né? Então eu vou mostrar aqui o código dessa parte. Então esse aqui eu criei um service, né, para fazer acesso ao BigQuery, salvar a telemetria dos dados. Então, e aí eu criei, o legal aqui que do código, vocês vão ver, mesmo com poucas linhas, eu consigo, por exemplo, aqui ele vai, quando eu mandar salvar um dado, ele vai verificar se a tabela já existe. Se não existir, ele cria essa tabela com esse esquema aqui. Então o esquema definido que eu criei tem um ID do dispositivo, tem uma data, né, um timestamp, que é importante principalmente para filtros, e tem um campo data, que é uma string que eu vou guardar um JSON. Então é legal que o BigQuery, apesar de ele ter um esquema estrito, né, você cria tabelas com algumas colunas, a gente usa muito ele quase como um NoSQL, né, que guarda, por exemplo, um JSON ali e eu consigo filtrar esses dados dentro desse JSON do mesmo jeito. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Então, basicamente, a nossa coluna tem só essas três linhas aí, essas três colunas. E aí, esse aqui é o nosso service, né? Quando eu recebo os dados, eu chamo esse service para salvar e aí, igual eu verifico se o dataset já existe. O dataset é um grupo de tabelas no BigQuery. E aí eu crio esse dataset, que é com esse client.createDataset, aí o nome do dataset, e essa flag exists ok. Que se eu coloco essa flag, ele vai criar a tabela se não existir ou não. E é a mesma, tanto para o dataset quanto para a table é a mesma lógica. E aí eu crio ali as linhas para inserir e chamo o insert rows para inserir dentro da tabela do BigQuery. E aí vem o nosso sensor aqui, que eu, coincidentemente também, a gente está falando de Python aqui, construir um dispositivo utilizando o MicroPython, que é uma versão do Python aí, né, para dispositivos embarcados. Então ele é um port, né, do Python. É claro que é um conjunto um pouco menor das funcionalidades do Python, mas para rodando para ambiente embarcado. E é uma maneira bem fácil de começar nessa área de IoT aí com o MicroPython. Então, o hardware para começar com o MicroPython, um dos que eu mais recomendo aí são esses microcontroladores, né? O primeiro deles é o ESP8266, que está sendo aí, os dois são meio famosinhos aí nesse ambiente de IoT, porque eles são bem fáceis de começar. Os dois têm suporte para o ecossistema do Arduino. O ESP8266 ele é uma versão anterior, né? Mas ele é bem baratinho, você consegue achar, por exemplo, na loja da China aí mais próximo da sua casa por $2. E ele tem Wi-Fi embutido, então tendo Wi-Fi você faz o que você quiser. É o que a gente utilizou para esse projeto, tá aqui ele, ó. Então esse aqui é o microcontrolador com Wi-Fi e aqui é o nosso sensor ultrassônico. E aí tem um irmão mais novo, mais velho, mas enfim, ele é um irmão mais novo, mas ele é mais poderoso, que é o SP32. Eu até tenho um vídeo no meu canal mostrando como brincar com MicroPython e SP32. E o legal dele é que, enfim, ele tem as mesmas características aí de ter Wi-Fi e tudo mais, mas ele tem Bluetooth também, Bluetooth Low Energy,
E ele é dual core, então é bem legal. E você encontra ele até mais barato hoje em dia, por $5, $6 você acha na China aí para começar com esse microcontrolador. E aí para medir o nível do tanque, igual eu falei, né? Eu utilizei um sensor ultrassônico, esse aqui também é bem facinho de encontrar, o HCRS04. Então basicamente como ele funciona, né? Ele manda enfim, uma onda sonora aqui, lê do outro lado e ele consegue calcular a distância do objeto que ele atingiu, né? Acho que o limite desse sensor aqui é 4 metros, mas para o nosso exemplo aqui é mais que suficiente, né? Na verdade, eu nem tenho nenhum tanque de combustível, que era só para mostrar os dados realmente fluindo, né? Então esse aqui é o loop principal do nosso microcontrolador, né? Feito em MicroPython. Então eu vou lá, quando ele inicia, ele tenta conectar na Wi-Fi, conseguiu conectar, ele pega e faz a leitura dos dados, então eu leio 10 vezes e faço uma média, né? Geralmente a gente pode ter algum ruído, alguma interferência. Depois que eu leio isso, aí eu eu construo meu pacote ali para mandar para a nuvem, né? Então eu pego o ID do dispositivo, então, por exemplo, tanto o ESP32 quanto o ESP8266, você pode pegar o MAC address dele e gerar um ID, por exemplo, que foi o que eu fiz. Então, baseado no MAC address de rede dele, né? Um ID interno dele, eu consigo gerar um ID que vai ser utilizado pelo meu sistema. E aí eu pego e submeto esses dados, enfim, para o nosso endpoint lá na nuvem. Então, todo esse projeto aqui está open source, gente. Vocês vão ver, tem um artigo também que eu estou finalizando. E aí tem um arquivo de configuração que vocês podem alterar para apontar para o serviço de vocês, configurar no Wi-Fi da casa de vocês e tudo mais. E aí depois disso, depois que ele faz tudo isso aí, ele dorme, né? Ele entra em deep sleep e aí ele acorda depois de 10 minutos. Então se eu colocar ele, por exemplo, para rodar numa bateria, por exemplo, ele vai economizar energia dormindo, desligando todo o sistema dele. E aí a demo número 2, deixa eu mostrar ele. Primeiro mostrar aqui os endpoints específicos do dispositivo, né? Então, por exemplo, eu posso listar os dispositivos que eu já tenho criado. Então, esse aqui é o meu dispositivo, esse carinha aqui. Então, tem outro endpoint que eu posso consultar o histórico dele, que ele vai lá no BigQuery e consulta os dados. Então, vou carregar aqui. E aí também eu posso submeter dados aqui, né? Então, por exemplo, eu posso submeter com device ID, distância, bateria, por exemplo. E aí ele vai armazenar esses dados e eu posso consultar depois no BigQuery. Então agora vem a parte de visualizar os dados também, né? Então o nosso device já está submetendo dados, eu já tenho meus dados ali guardados no BigQuery. Então eu posso criar, por exemplo, um dashboard, só que eu quero misturar as informações tanto ali dos meus modelos, né, que eu estou gerenciando ali no banco de dados SQL, né, no Postgres, quanto também os dados de telemetria que está no meu Data Warehouse. E aí eu vou usar uma ferramenta que é o Data Studio, é uma ferramenta bem simples que o Google tem para a construção de dashboards. Ela não é a mais poderosa que tem no mercado, isso não tem problema falar. Mas ela é grátis e você consegue fazer muitas coisas. E ela tem acesso ao BigQuery, e com isso você já consegue fazer muita coisa. E ela é muito amigável. Eu não me considero expert nem um pouco em Data Studio, mas assim, sempre que eu preciso construir algum dashboard, seja na empresa mesmo, eu acabo usando muito. Você consegue fazer muito fácil, só arrastando e soltando os componentes. Então, como que a gente pode fazer esse dado, o acesso aos dados do Postgres e o BigQuery, né? Então, normalmente, o que a gente pensaria, né? Sei lá, eu tenho que fazer uma carga de dados do meu banco SQL para um outro banco Data Warehouse ou coisas do tipo. Então, eu tenho que fazer algum processo extra, né? Algum ETL para fazer isso. Mas o BigQuery tem uma funcionalidade muito legal, que é o BigQuery Federated Queries. Então, basicamente, você consegue fazer acesso a dados externos ao BigQuery dentro dele. Então, ele tem suporte para, por exemplo, se você quiser carregar um arquivo CSV, como se fosse uma tabela. Ele tem alguns formatos de dados de Big Data para fazer acesso dentro dele também, por exemplo, como o formato de dados Avro, que é um formato de compressão bastante utilizado em Big Data. E uma das fontes que ele pode utilizar também como fonte externa é um banco de dados SQL do Cloud SQL. Então, basicamente, o que a gente faz é criar um novo conector, né? Vai ali na interface do BigQuery, cria uma nova conexão com uma fonte externa. Você escolhe que o tipo de conexão vai ser Cloud SQL com Postgres. Aqui a gente preenche todas aquelas informações que a nossa aplicação também está usando para ele conectar no nosso banco. E aí depois disso a gente pode fazer uma consulta, como essa aqui, é uma consulta meio grandinha, mas basicamente o que eu estou fazendo eu faço selects ali nas minhas tabelas do meu sistema, a parte de fazendas, de tanques e de dispositivos, e faço join também das minhas tabelas de telemetria. E aí faço também ali o cálculo de se o meu tanque, qual que é o nível do meu tanque de combustível. Então eu pego, de combustível não, né, de tanque ali da minha fazenda em geral, né? Então eu pego a altura do tanque que está num banco e pego a telemetria que foi submetida que está em outro banco e faço essa consulta. Então
E aí rodando essa consulta eu tenho esses dados aqui que eu consigo visualizar, né? Que tem o ID do dispositivo, o tanque, a fazenda e tudo mais, e eu consigo ver esses dados sendo publicados. E aí no Data Studio você pode criar, enfim, eu usei essa mesma consulta ali que pega todos os meus dados e gera como se fosse uma tabela gigantesca. E aí criei um dashboard ali com essas informações, né? Criando, agrupando por hora e tudo mais. É bem tranquilo, gente, colocando naquela consulta SQL ali. Você sai arrastando uma tabela, arrasta alguns filtros e vai funcionando tranquilamente. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então vou ligar primeiro aqui o dispositivo para ele submeter dados. Vou abrir o terminal aqui, screen. Ó, você vê que ele fez a leitura, conectou na rede, leu aqui 3 centímetros. Coloquei muito próximo. Vou resetar ele e colocar para apontar pro teto aqui. Vai, tenta conectar na rede de novo. Mandou 1,60 m. E agora se a gente roda essa consulta aqui no BigQuery, ó, tá aqui os dois dados que a gente acabou de submeter. E aí aqui no Django eu também consigo ver, né, naquela minha API aqui de consulta. Aqui no caso estou agrupando por hora e fazendo uma média, então ele pegou o mais recente e colocou aqui. E aí essa mesma consulta foi usada como base para o dashboard aqui. Então aqui no dashboard eu coloquei alguns filtros, então deixa eu recarregar ele para mostrar esses dados novos. Então eu coloco aqui, vou aumentar aqui o período. Aqui o dado de hoje, ó. O nível está em 40%. Eu esqueci de adicionar uma ordenação aqui, ó. Vou ter que alterar o dashboard depois. Mas aí, enfim, eu posso aqui filtrar também a minha consulta. Eu quero só a Álvaros Farm ou Via Brantes Farm. Eu posso desselecionar aqui, ele faz a filtragem em cima da nossa consulta. E aí, enfim, eu tenho um dashboard aqui de forma bem simples, sem precisar ter configurado muita coisa. E igual eu falei, o, o Data Studio em si é gratuito, então você consegue fazer um dashboard, colocar ele para atualizar automaticamente, coisas do tipo, e colocar de repente isso aqui no monitor e as pessoas conseguem ficar monitorando os dados, por exemplo, da minha fazenda aqui e tudo mais. Então era isso, gente, de demonstração. Deixa eu voltar aqui para os últimos slides. Então, como que vocês podem começar, né? Falando em IoT especificamente, acho que eu queria mostrar que também o Django e o Python ajudam a gente bastante a entregar um projeto e realmente a gente focar mais na parte que é diferente ali do nosso projeto, né? Então, que nem eu falei ali, os endpoints para receber os dados de telemetria, tem o outro endpoint que é para consultar os dados históricos ali do BigQuery, então eu posso de repente fazer uma interface de gráficos numa aplicação web ou num aplicativo. Então isso foi bem tranquilo, bem fácil. E a gente tem a nossa aplicação ali rodando de forma bastante escalável ali na nuvem, né? Então se eu colocar mais dispositivos, essa API ela vai escalar mais, vai aguentar uma recepção maior de dados e tudo mais, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. E aí falando em IoT em geral, né? Como eu falei, essa mesma arquitetura, né, de eu ter um banco ali, os meus modelos e tudo mais, armazenado num banco SQL, que não vai ter uma demanda de acesso tão grande, e os dados de telemetria no BigQuery, essa mesma arquitetura se aplica em vários outros contextos, e inclusive na empresa, como eu falei, a gente usa muito desses conceitos que eu mostrei aqui hoje, a gente aplica lá. E eu escrevi vários artigos pro blog do Google Cloud falando sobre a arquitetura geral de IoT, então quem quiser ver aí, tem o projeto de uma estação meteorológica, tem um rastreamento de veículo, tem a parte de fazer integração contínua em dispositivos embarcados, então como que eu faço para atualizar um hardware remotamente. E tem um artigo mais recente também que é utilizando um pouco de IoT, inteligência artificial, para ler dados de câmeras e conseguir extrair mais informação delas, né? Então era isso, gente. Isso que eu queria ter mostrado para vocês. Como eu falei, eu fiquei bem empolgado depois que eu fui no Meetup de Python aqui em Cuiabá. E aí eu quis criar esse projeto de demonstração, mostrando para vocês como que é fácil rodar uma API em Python ou em Django no Google Cloud aí. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, deixem aí os comentários, as dúvidas, o que eu puder eu posso ajudar aí vocês, beleza? Obrigadão, abraço.